Fala, meu povo da opinião esportiva. Quinta-feira, dia da gente contar hoje uma pequena história sobre a Fórmula 1. Se você viu os noticiários dessa semana, você é fã de Fórmula 1 ou de esportes, viu que a Ferrari vai correr de azul em Miami. A Ferrari tradicionalmente vermelha, né? Mas não é a primeira vez que eles vão correr de azul. A última vez que eles correram de azul foi no Grande Prêmio do México de 1964. E a vez anterior foi o Watkins Glen, também em 64, a etapa anterior ao México. E por que essa cor é tão marcante? Ela representa uma briga entre o Enzo Ferrari e a Federação Italiana de Automobilismo. E é uma cor que deu sorte, visto que o John Surtees foi campeão aquela temporada. Os macacões são uma homenagem a Alberto Ascari, piloto bicampeão da Ferrari, que corria com macacão azul, ou melhor, uma gola polo azul, né, naquela época. Mas por que a Ferrari correu de azul? A gente vai precisar de uma explicação um pouco mais longa sobre as cores da Fórmula 1. Primeiro que não é um azul total, né? É azul com branco, cores da Federação Americana de Automobilismo. A Federação Italiana usa vermelho, por isso Alfa Romeo, Maserati e Ferrari usavam vermelho na Fórmula 1 dos anos 50. Contexto de cores também, a Inglaterra e o Reino Unido usavam verde, por isso Aston Martin, Van Wall, Cooper e Lotus eram verdes. Temos outras cores também, como o branco com vermelho para os japoneses, o branco ou prata para os alemães, branco BMW, Mercedes prata, mas as duas cores representavam a Federação Alemã, e o azul para representar a França, cores da Matra e da Ligier, por exemplo. Mas quando que isso acabou? Isso acaba ali no final dos anos 60, quando a Lotus troca o verde pelas cores do seu patrocinador à época, que era vermelho com dourado. Cores que Graham Hill e Jochen Rindt foram campeões mundiais. Mas isso é lá para 68 e a gente está falando de 64, 4 anos antes. Então, ainda não tinha essa de trocar de cor por conta de patrocinador e tudo mais. Então, a Ferrari usava um vermelho. Acontece que num grande prêmio de GT, numa competição de GT, que eu não me recordo e eu não consegui achar aqui a história certa, se é Le Mans ou era outra etapa de GT, a Ferrari tinha que fazer um número X de carros. Até que, inclusive, não era Le Mans, acho que era outra corrida. E tinha que fazer esse número X que não valia a pena no orçamento para a equipe fazer. GT vem de Gran Turismo, que significam carros de turismo, carros que você usa na rua. Aí dá para comprar numa concessionária, diferente dos hipercarros que ganham Le Mans hoje em dia. Então, são carros de concessionária, tinha que ter um número X para poder correr. A Ferrari e o Enzo, né, resolveram não fazer esse número de carros e enganar a federação. Ou seja, eles tinham 2 galpões, trocavam os carros de um para o outro enquanto os fiscais olhavam, e com isso fazia a contagem dos carros, tinha um número exato que precisava. O que não tinha, mentira completamente deles. Acontece que a Federação Italiana descobriu isso, e a FIA, tudo mais, a organizadora do evento, descobriu essa história da Ferrari. Então, eles confrontaram a federação e ameaçaram ficar de fora da Fórmula 1, que era o principal torneio. E aí eles cumprem o combinado. Acontece que o Surtees estava nesta altura do ano, de 64, perto, brigando com Jim Clark e Graham Hill pelo título daquela temporada. Então não tinha como abandonar o campeonato com chance de ser campeão. Porém, ele não queria dar o braço a torcer para a Federação Italiana e se manter licenciado. Então ele se filiou à Federação Americana de Automobilismo. A Ferrari estava nos Estados Unidos há algum tempo, visto que nesse GP de Miami eles vão comemorar 70 anos no mercado americano, ou seja, 70 anos é 54, ou seja, estavam há 10 anos já nos Estados Unidos quando isso aconteceu. E as corridas seriam em Nova York, no estádio de Nova York, Watkins Glen, e no México, na cidade do México.
no Hermanos Rodrigues, onde acontece a corrida até hoje, né? Claro, teve um hiato, mas é no mesmo lugar atualmente. Então, eles correram com a Ferrari azul, que eram as cores da Federação Americana de Automobilismo na época. O Surtees foi campeão, essa cor deu sorte, mas em 65 a equipe voltou ao vermelho tradicional. E quando acabou de correr assim, né? Acabou essa regra das cores, a Ferrari se manteve vermelha. A Alfa Romeo mudou de cores nos anos 80 para um verde da Benetton e mais recentemente ficou preto na parceria com a Sauber, né? Então chegou a mudar de cor. A Maserati em algumas competições é azul, não é mais vermelha como era na época da federação. E a Ferrari, o símbolo da Ferrari é amarelo, então se presume que se não fosse a regra da federação, provavelmente a gente teria carros amarelos no grid atualmente. São poucas equipes hoje da Fórmula 1 que mantêm a sua cor original, visto que a gente tem a McLaren, teoricamente seria verde, não é. Na verdade, nunca foi, porque na época que corria com cores era branca com verde, que representava a Nova Zelândia. Aston Martin é verde. Alpine não é mais azul com as cores da França, hoje ela é preta. E a Mercedes também é preta, ela é mais prata que as cores da Alemanha. A Sauber, nem sei quais são as cores da Suíça. A Haas não corre com o azul da Federação Americana. E aos poucos a cor da federação foi se perdendo, né? No próprio anos 70, a Tyrrell corria de azul, porque o Ken Tyrrell era chefe de equipe da Matra, que era uma equipe azul por ser francesa. Só que a Tyrrell era britânica, então deveria ser verde, mas corria de azul em alusão ao carro anterior. Então, a McLaren virou laranja, né? Foram as equipes que foram as primeiras equipes a trocarem de cor. Então, essa foi a breve história de por que a Ferrari azul existe. Em algum momento na rede social, eu não lembro se foi no Instagram, TikTok, YouTube, eu procurei para deixar o vídeo para vocês, eu não encontrei. Mas era o meu sonho utópico ter uma Ferrari azul esse ano. Eu até achei que seria lá para o final do ano, para fazer na época do título do Surtees, lá para outubro. Mas calhou de ser logo de cara no primeiro GP, que é uma homenagem tripla, né? A Ferrari anunciou uma homenagem ao Ascari, ao Surtees, afinal a mesma pintura. Se você achar uma foto, que o vídeo aqui tá sem, eu não consegui ter tempo de montar o slide para vocês, mas lá no Instagram tem a foto no Opinião Esportiva do carro antigo de 64, você vai ver que é exatamente o mesmo modelo, o mesmo design, o mesmo layout de pintura do carro atual. Então é isso. Vou deixar. Não tem Tio Sam hoje. Esse vídeo aqui está sendo totalmente improvisado. Eu consegui baixar a abertura, mas não consegui baixar o Tio Sam. Mas você vai ficar com o rockzinho tocando, naturalmente. Vai ficar a abertura para vocês, mas vai ficar aqui a playlist dos campeões de Fórmula 1. E é claro, a gente vai falar do título dos Surtees lá no meio. E aqui o vídeo dos campeões de Fórmula 1 e aqui uma playlist com o nosso vídeo de campeões. A gente faz vídeo de campeões de tudo aqui. A gente tem campeões de Champions, campeão de Libertadores. Acho que Champions não tem. Champions era desse ano. Vai ter o NBA, NBB, Libertadores, Super Bowl. Tudo para você aqui no canal que é ligado em esportes 100%. Então é isso. Vejo vocês na próxima e falou!